Portal do Consolador, seu canal de TV online. Programação diária. Apresenta Portal do Consolador. Boa noite a todos. O Portal do Consolador está neste momento iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. E hoje temos o prazer de receber o expositor Marcos de Mário. Antes de passar a palavra para ele, convido a todos para uma prece. Então vamos orar. Deus de amor e bondade, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, unidos através dos Espíritos amigos e do nosso expositor, que tanto nos enriquece com seu conhecimento. Ajuda-nos a sempre caminhar pelo caminho do bem. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Assim seja. Então, agora deixamos a palavra com o nosso expositor, o Marcos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz em todos os corações. Aqui estamos para dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo e que surgiu no mundo em 18 de abril de 1857, graças aos ensinos dos Espíritos e também ao trabalho minucioso de organização de Allan Kardec, o nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. E é uma obra que alarga os horizontes da humanidade, porque nos lança nessa realidade da alma imortal, da vida futura após a morte, da reencarnação, da comunicabilidade entre desencarnados e encarnados, e também a lei de evolução, que são todos os princípios básicos do Espiritismo, formando todo o arcabouço doutrinário, todos os princípios que caracterizam esta maravilhosa doutrina e que nesta encarnação tivemos, então, a oportunidade de conhecer e aqui estamos trabalhando por ela. Bem, hoje está nos reservado conversarmos aqui sobre o conteúdo do Livro dos Espíritos, das questões 447 a 454A, que tratam da dupla vista. É isso mesmo, dupla vista. Ou, como também era utilizado na época de Allan Kardec, o termo segunda vista. Isso está no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma. O primeiro ponto a colocarmos aqui, que aliás é importantíssimo, é justamente a alma. Sem a crença na existência da alma e que somos uma alma e não o corpo físico, nós não temos como explicar a dupla vista. Aliás, nem poderíamos ter a existência desse fenômeno. Então, temos que nos conscientizar que não somos o corpo, nós somos a alma. E como alma, nós vivemos e sobrevivemos além do corpo. Nós estamos aqui dependentes do corpo apenas e tão somente durante a encarnação. Mas é uma dependência relativa, porque, em verdade, nós aqui temos que ter o comando sobre o corpo e expandirmos os nossos sentidos psíquicos, espirituais, que vão além dos famosos 5 sentidos, estes ligados exclusivamente ao corpo humano. É aqui, então, que vai entrar a chamada dupla vista, ou segunda vista, ou que é o termo mais utilizado no movimento espírita brasileiro, que é a faculdade da vidência. Porque a dupla vista nada mais significa do que no estado de vigília, ou seja, quando estamos acordados, ao mesmo tempo vamos ter a condição de ver,
tudo que é da matéria, mas também de vermos os espíritos, a dimensão espiritual. O maior exemplo de pessoa com dupla vista é o famosíssimo e querido Chico Xavier. O Chico vivia no dizer de José Herculano do Pires, que foi seu grande amigo e grande estudioso do espiritismo. O Chico vivia entre os dois mundos ao mesmo tempo. Herculano dizia que o Chico Xavier era uma pessoa interexistente. Ele conseguia existir na dimensão material e na dimensão espiritual ao mesmo tempo. Aliás, o próprio Chico Xavier nos deixou um depoimento bastante interessante, porque certa vez, por causa do problema que ele tinha no coração, internado no hospital para tratamento, ele chamou a enfermeira de plantão e disse a ela assim: minha filha, deixa eu lhe explicar uma coisa. De vez em quando você entrar aqui no quarto, para fazer os seus procedimentos, você provavelmente vai me encontrar falando sozinho. Mas eu não estou falando sozinho. Eu não sei se você compreende isso, mas eu sou médium. Eu tenho a faculdade, a visão de ver os espíritos. E eu sei que posso conversar com eles através do pensamento. Mas sabe como é o hábito? Eu gosto de falar. Então, quando você entrar aqui no quarto e me ver falando sozinho, olha, eu não estou ficando louco. É que eu estou conversando com os espíritos que normalmente nós não vemos. Tá bom, minha filha? Diz o Chico Xavier que ela regalou os olhos, balançou a cabeça e deixou a conversa para lá, porque provavelmente ela não era espírita, não tinha esse conhecimento, né? Mas tudo bem, já que ele estava falando. Então ele tinha dupla vista, como tem o nosso Divaldo Franco. No início da sua jornada mediúnica, ainda jovem, ele confundia encarnados com desencarnados e vice-versa. Só com o tempo e com a experiência é que ele soube separar uma coisa da outra. Isso nos remete a um outro entendimento, onde fica o mundo espiritual, a dimensão espiritual. Antigamente, era comum, quando se falava dos espíritos e do mundo espiritual, se apontar lá para cima, né? Porque o mundo espiritual ficaria lá, no céu, na nossa atmosfera. Não, isso é um engano, isso é um equívoco. Na verdade, o mundo espiritual está aqui. É apenas uma outra dimensão da vida, invisível aos nossos olhos materiais, mas que vibra junto conosco, se relaciona conosco neste exato momento em que estamos aqui fazendo esta gravação, em que estamos aqui fazendo este estudo. Os bons espíritos estão conosco, estão aqui nos assessorando, nos intuindo para que possamos desenvolver o estudo da melhor maneira possível. Eu vejo esses espíritos? Não. Eu não tenho a faculdade da dupla vista, ou segunda vista, ou vidência, porque esse é um estado de emancipação da alma, ou seja, quando a alma se distancia do corpo físico, quando os laços fluídicos que unem a alma ao corpo físico se afrouxam. E aí você tem, ao mesmo tempo, a visão das coisas materiais e a visão das coisas espirituais. Mas vamos passar, então, a palavra a Allan Kardec e aos benfeitores espirituais para entendermos melhor. Vamos destacar aqui algumas dessas questões que compõem o tema dupla vista, que é o tema número 7 desse capítulo sobre a emancipação da alma. Vamos começar do início. Questão 447. Pergunta Allan Kardec. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Respondem os espíritos. Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso, a que chamais dupla vista, é ainda o espírito em maior liberdade,
embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Por isso que não adianta fechar os olhos. Não adianta se enfiar debaixo do travesseiro, porque é a alma que está vendo. E a alma não vê através dos nossos olhos físicos, orgânicos. É a expansão da alma, e aí ele vê o lado espiritual da vida. E como os espíritos disseram aqui, Allan Kardec, sonho, sonambulismo, dupla vista, tudo isso é emancipação da alma. Você agora está aí se perguntando, poxa, esse fenômeno nunca aconteceu comigo. Por que nunca aconteceu comigo? Porque só acontece com algumas pessoas. Eu gostaria tanto de ver o mundo espiritual. Bem, primeiramente, lembremos que no mundo espiritual não existem apenas coisas boas. Assim como aqui na Terra, onde nós temos também as visões desagradáveis, situações não muito boas, nós temos isso também no mundo espiritual. Então, é um equívoco achar que, tendo a dupla vista ou a vidência, que você só vai ver coisas boas do lado espiritual da vida. Não é bem assim que acontece. E aí, então, nós temos que nos perguntar, estou preparado para isso? Posso dar aqui um depoimento pessoal, familiar, porque minha querida mãe, hoje já desencarnada, de retorno ao mundo espiritual, ela foi médium e tinha a vidência, a dupla vista, de uma forma, aliás, bem aberta, bem exuberante. Recordo até os dias atuais que certa vez estávamos caminhando do centro espírita de retorno à nossa casa, ao nosso lar, e estávamos conversando. E assim, caminhando na rua, ela bateu os olhos, assim, numa casa, que tinha um portão de entrada, um jardim coberto, na sequência a casa. Ela olhou assim e usou a seguinte expressão, meu Deus. Eu ouvi, olhei para ela, mas vi que imediatamente, eu já estava acostumado a trabalhar com ela, e vi que ela havia concentrado o pensamento numa prece. Então, eu fiquei quieto. Não perguntei absolutamente nada. Porque entendi que o quadro espiritual que ela tinha acabado de ver naquela casa não era bom. Bem pelo contrário. Então, você precisa estudar, você precisa ter o autodomínio, um autocontrole, para não se perturbar com o que vai ver do lado espiritual da vida. Também há uma condicionante que é física. As faculdades mediúnicas, inclusive a da emancipação da alma, são muito dependentes do nosso organismo físico. E nem sempre o nosso organismo físico propicia conseguirmos realizar a emancipação da alma e desenvolver outros sentidos, como o é esse da visão espiritual. Mas vamos, então, passar novamente a palavra a Allan Kardec e aos espíritos na continuidade aqui do estudo. Na questão 448, indaga Allan Kardec, a dupla vista é permanente? Responde os espíritos. A faculdade? Sim. O seu exercício? Não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente
do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Bem, a emancipação da alma, como estamos vendo aqui, ela é dependente da nossa maior ou menor espiritualização. E é fato que aqui no mundo terreno nós estamos muito materializados. E nós temos preocupações de mil ordens que não nos permitem o exercício da espiritualização. E deveríamos abrir generosamente espaços no nosso dia a dia para boas leituras, para ouvir boas músicas, para orar, para fazer exercícios de meditação, termos uma alimentação mais frugal, porque isso vai nos trazer a possibilidade da emancipação da alma. Mas se só vivemos estressados, se só vivemos ligados ao que temos que fazer, ao que não temos que fazer, como vamos resolver isso, como vamos resolver aquilo, para onde vamos fazer o passeio e como estão as nossas contas financeiras e assim por diante, fica realmente muito difícil conseguirmos realizar a emancipação da alma, conseguirmos sentir a realidade espiritual que está conosco. O potencial nós temos, mas é preciso desenvolvê-lo, exercitá-lo. Isso não pode ser feito no meio da agitação diária, 7 dias por semana. Torna-se praticamente impossível. Mas os espíritos foram claros aqui na resposta a Allan Kardec. A faculdade, ela está conosco, em germen. E nos mundos mais superiores ao nosso mundo, é uma faculdade normal. Não é comum, ela é normal. Porque os espíritos, apesar de estarem encarnados, têm corpos mais espiritualizados, podendo, portanto, viver a dupla vista com muita facilidade, sem maiores problemas. Nós aqui só conseguimos fazer isso em ocasiões muito especiais, específicas, ou durante o sono, quando de fato nos emancipamos do corpo. Mas mesmo assim, no maior ou no menor grau, depende das nossas preocupações, depende dos nossos pensamentos, depende do preparo que fazemos para viver o mundo espiritual durante o sono. Muito bem, vamos destacar aqui agora a questão 450, quando Kardec pergunta: a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? A resposta: sim. O trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas se torna transparente. Exercício. Isso é muito importante. Agora, para isso, precisamos ter disciplina. Lembrando o que o benfeitor espiritual Emmanuel solicitou a Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. Isso é importantíssimo. Se você marcou determinado horário para todos os dias fazer exercícios de meditação, isso tem que ser sagrado, tanto quanto aquele horário para fazer exercícios físicos. Aliás, isso nos lembra o depoimento de pessoas amigas, conhecidas e familiares sobre um determinado empresário brasileiro que ele tinha o hábito diário de andar de bicicleta. Ele de manhã fazia exercícios físicos e à tarde ele gostava de andar de bicicleta durante 1 hora. E ele estabeleceu que o horário para isso seria às 3 da tarde. Mas às 3 da tarde ele estava em pleno trabalho. Ele interrompia o trabalho. Estivesse acontecendo o que estivesse, mesmo uma reunião. Ele interrompia para ir se trocar, pegar a sua bicicleta
e ficar durante 1 hora se exercitando. Depois ele tomava um banho, trocava de roupa e voltava às suas atividades dentro da empresa. Porque para ele, aquilo era sagrado. E depois do trabalho profissional, ele ia se dedicar à família, ao lazer, à cultura. Então, é a mesma coisa com a meditação. É a mesma coisa com o exercício das faculdades mediúnicas, o exercício da emancipação da alma. Sempre lembrando que isso deve ser feito com a oração, rogando o auxílio de Jesus e dos amigos espirituais, especialmente o seu guia, o seu protetor espiritual, porque trata-se de sair do corpo físico, vivendo a realidade espiritual. E não podemos estar no jogo, ou virarmos joguete de espíritos inferiores. Então, a oração, a ligação mental com Jesus e com o nosso guia espiritual, para que possamos ser assessorados nesse exercício de ampliar a visão da alma, que vai além da visão do corpo. Vamos dar um salto aqui nas questões propostas por Allan Kardec. Primeiramente, recordando aqui a questão 452, quando Kardec pergunta se é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista. E os espíritos dizem que sim, sim. Quando você está doente, por exemplo, porque o corpo orgânico está fragilizado, e isso facilita a emancipação da alma. Uma grande excitação, uma comoção, uma emoção muito forte, também podem fazer com que tenhamos a projeção dessa dupla vista. Mas o ideal é que ela aconteça normalmente. Mas esses casos propiciam, sim, que a dupla vista se abra e nós tenhamos a visão da realidade espiritual que nos cerca. Mas vamos destacar aqui a questão 454. Pergunta Kardec: poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? Resposta dos espíritos: é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Bem, esta pergunta e a respectiva resposta nos levam aqui a algumas considerações importantes. Primeiro, a precipitação não é aliada da razão, muito pelo contrário. Nós precisamos nos exercitar em parar para pensar. E quando estamos pensando, antes de darmos uma resposta imediata, ampliarmos, então, os nossos sentidos para captar as intuições, os pensamentos dos bons espíritos para nós, ampliando, portanto, a nossa visão. Recordo aqui, certa vez, colaborador da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que é uma emissora espírita, com sede na cidade do Rio de Janeiro, transmitindo em AM e hoje também digitalmente pela internet. Então, me recordo que certa vez, já estando lá na emissora, estava na sala da diretoria com meu queridíssimo e saudoso amigo Gerson Simões Monteiro, que já retornou à parte espiritual, e ele, então, olhou para mim, sentei à frente dele e disse: Marcos, olha, recebi aqui uma mensagem do fulano me dizendo isso, aquilo, e me mandou aqui, né, um material de estudo sobre isso e aquilo. O que você acha? Eu, então, parei, olhei para ele, me recostei e comecei a pensar. Ele, então, olhou para mim e disse: já vi
que para você esse assunto realmente é sério. E tu disse a ele, Gerson, realmente é sério. Eu não posso lhe dar aqui e agora uma resposta sem pensar, porque é um assunto que nos remete a várias considerações. Deixa eu pensar um pouco aqui. Isso é importante de fazer. Não saia dizendo, sim, não, porque você não vai ouvir as intuições. Então, pensa, faz uma prece mental. Não precisa articulá-la, verbalizá-la. Espera um momento. Ou seja, aguça suas antenas espirituais. Você pode não ver os espíritos, ou o espírito que estaria a seu lado lhe assessorando, mas vai senti-lo, vai captar o seu pensamento. Não que ele vá definir a você o assunto. Não que ele vá dizer, tem que dizer não, tem que dizer sim, é isso, é assado. Não, porque os espíritos não estão aí para nos substituir. Mas ele vai ampliar a nossa percepção, as nossas sensações, vai nos comunicar alguma coisa que vai nos dar um norte para que possamos elaborar um pensamento melhor e aí sim podemos dar a resposta mais equilibrada e mais de acordo com tudo que estamos estudando e aprendendo com o Espiritismo. Então, isso não deixa de ser uma dupla vista, embora não completa. Quanta coisa nós podemos, então, desenvolver com os nossos dons espirituais. Quantas faculdades que temos em germe, em potência, e que podemos, com o estudo e com o exercício, colocar em ação, o que vai melhorar em muito o nosso existir humano. São todas essas considerações que este tema dupla vista em O Livro dos Espíritos nos remete. E recordando aqui, então, para não esquecermos, que todos podemos realizar a emancipação da alma e que o grau maior dessa emancipação vai acontecer com o exercício, o tempo e a experiência adquirida. E que todos nós, querendo ou não, pensando ou não sobre isso, realizamos a emancipação da alma durante o sono, porque o corpo físico repousa lá na cama ou no sofá, se você preferir. Mas alma, espírito, eu me desligo parcialmente deste corpo orgânico que está em repouso e vivo, então, o mundo espiritual. Mas mesmo para isso, para ter uma boa vivência espiritual, é necessário se preparar. Então, não esqueçamos de uma lição do Evangelho, a oração e rogar ao nosso guia espiritual que esteja conosco e nos encaminhe nessa realidade espiritual. E continuando assim, quem sabe nós vamos desenvolver essa dupla vista, ou segunda vista, ou mesmo vidência, também com esse exercício de podermos perceber, enxergar pela alma os nossos amigos espirituais, a realidade espiritual que nos cerca e para a qual nós vamos retornar através da morte. Eis um tema fascinante, então, para estudarmos e que possamos estar sempre conscientes desta questão da emancipação da alma, porque eu sou uma alma, eu sou um espírito, e não posso esquecer disso. É o que tínhamos a trazer a todos vocês, agradecendo por esta oportunidade e desejando paz em todos os corações. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Agradecemos, então, a participação do Marcos, que tanto nos enriqueceu.
E lembramos a todos de deixar o seu like e se inscrever no canal. E, se possível, também divulgar, né? Que ajuda muito a nossa doutrina. E vamos fazer uma oração final. Jesus, mestre amigo, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Ajuda-nos a fixar essa aprendizagem e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Assim seja.